Olá, tudo bem? Nós estamos dando início, à aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse é o canal da Primeira Igreja Batista do Planalto Marambaia. E não se esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu joinha aí e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante, para o nosso canal. Quando nós tivermos a quantidade maior de inscritos, nós teremos a possibilidade de fazer as lives ao vivo, teremos mais recursos do YouTube. Então, por isso que é muito importante que você se inscreva no nosso canal. Você não sabe como é que é, tem escrito aí embaixo, a palavra inscreva-se. Você clica ali e aí você passa a ser um inscrito no canal. Se você ativar o sininho, você sempre receberá as notificações, e aí quando sair vídeo novo no canal você vai ser avisado. Muito bem, nós estamos aqui com a nossa lição número 10 na nossa Escola Bíblica Dominical. Uma situação nova que nós estamos vivendo em função dessa crise do coronavírus. Queria aproveitar a oportunidade também para fazer aqui uma conclamação a todos os irmãos a estarem orando por essa situação que com certeza é nova para nós, mas é muito importante que você possa estar atendendo às recomendações do Ministério da Saúde, das autoridades, ficando em casa e evitando sair o máximo possível, para que evite a contaminação. A gente sabe que muita gente está por aí desobedecendo, não se importando, como se nada tivesse acontecendo, e é muito importante nessa hora a gente atender as recomendações. Não há necessidade de nenhuma histeria também coletiva, é importante que se diga isso, mas precisamos tomar os devidos cuidados, principalmente as pessoas de mais idade, que têm baixa imunidade ou que têm algum problema respiratório, então fique em casa, procure pedir alguém que possa resolver as questões que você talvez necessite sair, tá? Mas nesse momento é muito importante que você fique em casa. Muito bem, amados, nós vamos nesse momento orar, pedir ao Deus que Ele nos abençoe no estudo da sua palavra nesta hora. Quero pedir desculpa pelo cenário aí, a gente está em casa, mas gostaríamos assim de compartilhar com você a lição número 10 da nossa revista Palavra e Vida. Nós temos nesta oportunidade, na lição número 10, o tema muito importante: depressão por conta da rejeição e da solidão. Mas nós vamos orar nesse instante, vamos pedir a direção de Deus para que Ele possa estar abençoando esse estudo nessa oportunidade. Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, pedindo e rogando ao Senhor as Tuas misericórdias. Abençoa, Senhor Deus, no estudo da Tua palavra, nesse momento, que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, que os nossos irmãos e irmãs possam estar nesta oportunidade compenetrados, ó Deus, no estudo da Tua palavra, mesmo estando em casa. Pai bendito, eu peço-te, ó Deus, que essa lição seja preciosa para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Queridos, o texto que é utilizado assim para a nossa meditação nessa oportunidade é do livro do profeta Jeremias, no capítulo 20, o versículo de número 14, que diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu a luz minha mãe. Talvez possa parecer controverso, mas como a gente está tratando aqui de um tema que é muito atual, principalmente nós que estamos vivendo essa situação aí
pela crise do coronavírus, muita gente isolada, muita gente sozinha, muita gente passando, né, por um processo de solidão, né? Então é muito pertinente nós abordarmos esse tema e pensarmos naquilo que diz esse verso, né, o livro do profeta Jeremias, onde ele coloca-se, né, de uma maneira muito própria, muito sentimental, né, colocando assim, derramando o seu coração, aquilo que estava no fundo da sua alma, por tudo aquilo que ele estava vivendo. É importante a gente contextualizar esta palavra, né, porque o profeta Jeremias viveu num tempo em que o seu povo, né, era um povo que precisava ouvir a palavra de Deus. É importante destacar que a função, né, dos profetas, não somente de Jeremias, mas de todos eles, era relembrar, né, o povo as estipulações do pacto, né, e o pacto, né, de Deus com o seu povo era a sua lei. Esse povo havia esquecido da lei, esse povo não vivia mais pela lei. Muitos ignoravam, né, a vontade de Deus, e isso, né, era motivo para que Deus levantasse homens, né, como o profeta Jeremias, para falar àquela nação, para falar àquele povo naquele tempo. O profeta Jeremias, ele é usado por Deus. Se a gente for olhar o contexto, né, deste versículo, nós vamos ver os capítulos anteriores, o profeta Jeremias entregando uma palavra muito dura, né, para o seu povo. E por conta disso, né, o profeta Jeremias estava sofrendo retaliações. Retaliações de quem? Retaliações desse mesmo povo, que era o seu povo, né? Retaliações da sua própria família, retaliações das autoridades religiosas do seu tempo, porque ele estava tocando na ferida né, dessas pessoas, mostrando para elas como elas estavam enganadas a respeito da sua própria espiritualidade. Então é importante destacarmos, né, algumas questões em que essa lição o autor muito bem trata, onde Deus tinha planos, né, para a vida do profeta, onde Deus concedeu recursos necessários para o profeta, para ele poder falar e também resistir aos ataques dos seus adversários. O autor também trata, né, de como o profeta Jeremias aceitou o desafio, né, dessa pregação, dessa profecia, de ser alguém usado por Deus para falar a este povo. Obviamente, isso é uma coisa que não é nada fácil, né, principalmente se tratando de falar, né, aquilo que o povo precisava ouvir, né? E isso desagradava de maneira contundente aquele status quo, aquela situação em que as pessoas não gostavam de ouvir a verdade. O profeta Jeremias, então, é usado por Deus para tocar na ferida, para mostrar para aquelas pessoas que elas estavam erradas no seu caminho. Muito bem. Então o autor da lição, ele coloca, né, esse pano de fundo, né, do profeta como alguém preparado por Deus para falar a essa nação, para falar a esse povo, mas que também suscitou muitos inimigos por conta de falar a verdade, por conta de ser boca de Deus para a vida daquelas pessoas. Obviamente, nós podemos comparar essa situação do profeta com uma situação daqueles que se colocam, né, à disposição de Deus e obviamente são perseguidos. O próprio Senhor Jesus alertou os seus discípulos, né, que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados, que eles seriam objetos de escárnio, justamente porque estavam dispostos a fazer a vontade de Deus. Muito bem. O autor da lição, então, ele trata essa questão de uma maneira muito própria. Ele fala de duas tensões, né? A primeira tensão que ele trata é
do profeta como alguém levantado por Deus para falar a este povo, mas que tinha, por conta deste ofício, né, a oposição de familiares, oposição de pessoas próximas, oposição dos líderes religiosos que queriam acabar com a vida dele. Tanto é, quando nós olhamos, né, para o capítulo 20, né, do livro do profeta Jeremias, nós percebemos como o Senhor, né, levanta esse profeta, e esse profeta, por conta da sua disposição de fazer a vontade de Deus, ele é açoitado, né, ele é maltratado. Então, essa primeira tensão de que o autor trata, fala da mensagem corajosa de Neemias, que irritou muita gente, que não queria que os seus pecados, que os seus erros fossem expostos diante da sociedade. A gente pode, né, olhar para essa tensão abordada pelo autor e contextualizá-la, né, dentro da nossa própria realidade. Vemos como ainda hoje, né, isso acontece. É muito próprio, né, de alguém que é usado por Deus falar, e aí nós temos os pastores, nós temos, né, os missionários, os líderes, né, de pequenos grupos, os pregadores que são usados por Deus para ensinar o povo, para falar ao povo, e muitas vezes essa fala, essa palavra, ela desagrada ao coração dos seus ouvintes. E esses seus ouvintes passam da condição de alguém que deveria ser grato para alguém que se coloca na oposição, né, justamente por ter o seu pecado apontado, por ter o seu erro exposto pela mensagem profética. Muito bem, essa é a primeira tensão que o autor, né, sagrado, né, aliás, o autor da nossa lição expõe em relação ao autor sagrado, profeta Jeremias. A primeira tensão vivida então por Jeremias é essa oposição que ele sofre por conta de ser verdadeiro, por conta de falar a respeito da vontade de Deus. Muito bem. O autor também trata, né, de uma segunda tensão, e essa segunda tensão fala sobre o sentimento, né, do profeta em relação a essa posição que ele acaba ficando, uma posição de solidão, né, uma posição de isolamento, justamente por conta do seu caráter profético. É muito comum nessa situação, né, em que alguém usado por Deus, né, é levado a apontar o pecado do povo, o erro do povo, né, se realmente se tornar uma pessoa isolada, né, principalmente quando a grande maioria, né, do povo está no erro, está no pecado, que era o caso, né, do profeta Jeremias. Mas hoje em dia não é muito diferente, né? Às vezes o pastor, o líder, né, o pregador, ele fica nessa posição de isolamento, vive essa tensão, né, abordada pelo autor da lição, justamente por conta de ser boca de Deus, por conta de ser alguém usado por Deus para falar, né, diretamente ao povo. Então essa segunda tensão é abordada pelo autor de maneira muito própria, quando o próprio, né, profeta Jeremias, no capítulo 15, no versículo 10 e 11, e aqui a gente vai para a palavra de Deus, ele diz assim: ai de mim, minha mãe, pois me deste a luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles
me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o teu inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Então, o próprio profeta, fala a respeito dessa tensão do isolamento, se sentiu só, e por conta, dessas duas tensões, tanto da oposição sofrida pelas pessoas próximas, quanto o sentimento de solidão, era algo que fez o profeta ficar numa condição emocional abalada, que o autor vai chamar aqui da possibilidade de depressão. E aí eu queria dar uma palavra a esse respeito, até como alguém que trata disso de uma maneira clínica, e a depressão, eu já falei em uma outra oportunidade para os irmãos, sempre começa com ansiedade, dentro de uma perspectiva cognitiva, comportamental. Sempre a depressão, ou na maioria das vezes, exceto os casos em que a depressão tem uma origem orgânica, ou seja, uma origem física e não emocional, exceto esses casos, invariavelmente a depressão ela começa com uma ansiedade, com um quadro de ansiedade. E o que é ansiedade senão medo do futuro, medo do perigo, das coisas que estão por acontecer? E parece que o profeta, ele tem esse sentimento por conta do isolamento, por conta dessa tensão da oposição que ele está vivendo. Obviamente ele se sente ansioso e que leva ele a esse estado emocional bastante frágil. É importante considerar que tanto a questão da oposição e do isolamento tem a ver com duas necessidades não satisfeitas na vida do homem, a necessidade de aceitação e a necessidade de pertencimento. O que eu quero dizer com isso? Necessidade de aceitação tem a ver com aquela ideia de que todo homem, como ser social, ele precisa ser aceito, ele precisa ser amado, ele precisa se relacionar com alguém, E a necessidade de pertencimento, da mesma forma, é necessidade de ter amigos, necessidade de estar em grupo. Então essas duas questões se impõem como uma necessidade emocional, e parece que no caso aqui do profeta Jeremias é exatamente isso, A sua missão profética o leva tanto a ter oposição, ou seja, reprovação das pessoas do seu contexto social, como também a questão do isolamento, E isso desencadeia esse suposto estado emocional na vida do profeta. Tanto é que na lição estudada, o autor vai tratar disso de uma maneira muito própria, quando ele vai falar sobre a reação do profeta, a revolta do profeta Jeremias, que revela essa dor na sua alma, ainda que o motivo fosse nobre, a missão fosse nobre, ainda que o encargo de profeta fosse algo muito valioso, mas ainda assim o profeta se revela alguém angustiado, alguém triste, alguém depressivo, justamente por conta dessas duas questões. Mas isso também nos mostra, nos revela a humanidade, a humanidade do profeta, alguém que, como nós, também teve essas contingências na vida e por isso ficou nesse estado.
Então é um recado para nós que nós temos necessidades, né? E como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres usados por Deus, podemos em um momento ou outro, né, nos encontrarmos nesta condição, assim como o profeta, né, se encontrava justamente por conta da rejeição e da solidão. Mas o autor também ele vai falar, né, que Deus entendeu, né, a dor do profeta. Deus compreendia plenamente aquilo que o profeta estava passando e se solidarizou com o profeta por causa disso, né? Isso nos leva a pensar também, né, amados, na nossa condição, né, como homens e mulheres de Deus, que por conta da rejeição e do isolamento ficamos tristes, ficamos deprimidos, podemos ficar, né, deprimidos por conta disso, mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece os nossos sentimentos e sabe, né, das nossas necessidades, cuidando de nós, nos dando capacidade para vencer essa situação. Ele conclui, né, esse estudo, né, essa lição, o autor da nossa revista, falando sobre os Jeremias de hoje, né? Quem são os Jeremias de hoje, né? E aí ele vai falar, né, que hoje, né, existem homens e mulheres que são, assim como o Jeremias, né, o profeta, homens e mulheres que estão vivendo uma questão de isolamento, uma questão de rejeição, justamente pela sua missão profética, né? Ele fala que devemos cuidar sim, né, dos profetas dos dias de hoje, justamente por conta desses homens, né, e mulheres, esses profetas, serem levantados por Deus para falar coisas que nós não gostamos de ouvir, né? Porque Deus, ele nos confronta, porque Deus, mediante a sua palavra, mediante a sua lei, usa homens e mulheres, né, capacitados por ele para nos confrontar. Então os Jeremias de hoje, eles estão por aí, né? Quantas e quantas vezes, né, me senti como Jeremias, como profeta de Deus, tendo que apontar, tendo que falar sobre os problemas, os erros, né, do povo de Deus, relembrar as estipulações da aliança, da nova aliança em Cristo Jesus, falar de coisas que confrontam, que machucam. É muito importante considerar que os Jeremias dos tempos atuais, eles são muitos, eles estão por aí, sendo usados por Deus para nos confrontar, né? E precisamos cuidar desses homens e mulheres, profetas de Deus do nosso tempo. Uma outra questão também abordada pelo autor é quando ele fala, né, já no finalzinho da lição, que nós, né, como profetas, devemos cuidar também do nosso coração. Então, assim como o cuidado que eu tenho com aquela pessoa que é usada por Deus, que é profeta, para falar em nome de Deus, eu também devo cuidar, né, de mim como profeta, porque todos nós somos chamados discípulos e temos, né, recebido este ofício do Senhor de falar, né, de Jesus. Devemos também cuidar do nosso coração de profeta, porque nós somos chamados por Deus para levar a sua palavra e por isso precisamos estar preparados para as rejeições, para os isolamentos, que obviamente vão acontecer conosco,
Então, amados, é muito importante, né, considerarmos essas questões, né, da rejeição e do isolamento como causas de depressão nos dias de hoje. Entendermos que, porque já vimos até em lições anteriores, né, que ansiedade, depressão não é coisa do diabo, mas né, uma doença que pode se desenvolver em decorrência do cuidado que eu não tenho com as minhas questões emocionais. Então é muito importante, né, considerarmos isso que o autor está tratando nessa lição para a nossa edificação espiritual, para a nossa saúde emocional. Né? Eu queria aqui aproveitar também a oportunidade, né, tratando aqui dessa lição tão preciosa, para falar para você que não tem cuidado muito dessa saúde emocional. Né? É importante, né, que você tire um pouquinho o pé do acelerador, né? Aproveite esse tempo, né, de quarentena que nós estamos tendo aí para pensar, para refletir. Não fica preocupado, né, com as notícias da TV, né, de quantas mortes, né? A informação ela é importante para a gente ficar, né, assuntado, mas aproveite esse tempo para você também, né, para você poder conversar com as pessoas que você ama, para você cuidar do seu coração, para você buscar na palavra, né, os sábios conselhos do Senhor, né, para você orar, para você interceder por pessoas, né, e pedir a Deus também sabedoria. Eu sei que no dia a dia, na agitação, na correria, né, da nossa vida cotidiana, muitas vezes nós não temos tempo para cuidar de nós mesmos. Então essa é a oportunidade de você cuidar também da sua alma, né? A lição preciosa é essa, que fala sobre a depressão por conta da rejeição e do isolamento. E nós estamos vivendo um tempo de isolamento, mas não de rejeição, porque o Senhor, né, nos ama, nos ampara, nos quer bem. Ele nos auxilia nas nossas lutas, nas nossas batalhas do dia a dia. Eu quero convidar você a pensar e agir assim como o autor está tratando aqui na lição, quando ele diz assim: as mesmas reações de Jeremias que estudamos são pertinentes a todos nós, a todos os líderes de hoje. Mas saiba que para combater isso é necessário considerar 3 coisinhas: compreensão, afeto e encorajamento. Deus tem nos permitido nesse tempo essas coisas, para que, como líderes, como homens e mulheres, como profetas de Deus, usados por Deus, possamos, né, viver uma vida saudável. Tá? Deus está te convidando para isso nesse tempo. Deus está dando esse tempo também para a sua igreja, para pensar, para meditar, para refletir, para tirar o pé do acelerador, que você possa estar menos preocupado, né, com as coisas que estão lá fora, e fique um pouquinho mais preocupado com as coisas que estão aqui dentro. Que Deus abençoe a sua vida, né? Quero aproveitar também para dizer o seguinte: se você ficou com dúvida a respeito de alguma questão dessa lição, desse estudo, né, que você possa usar aí os comentários, né, do vídeo, coloca lá a sua pergunta, ou então nos contacte através do WhatsApp, porque a gente não tem, né, através do estudo, a interatividade, né, como de uma live, mas nós podemos aqui usar
né, os meios apropriados para tirar as dúvidas, e você aí coloca nos comentários a sua dúvida, e na medida do possível, o tempo que nós tivermos, vamos também responder, e quando tivermos pessoalmente também vamos continuar tratando disso, porque é um assunto muito relevante, ok? Que Deus abençoe, fique ligado, né, no nosso canal. Nós teremos outros vídeos, nós teremos logo mais, né, o culto, a celebração a Deus, né, das 18 horas, então fique ligadinho, né, porque vai sair também um vídeo, não sei se nós vamos conseguir fazer a live, nós estamos com alguns problemas técnicos, estamos aprendendo, na verdade, né, esse novo formato, né, temporário, mas que espero, né, podemos utilizarmos como ferramenta mais para frente, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, conto com a sua participação, ok? Logo mais nós estaremos disponibilizando um outro vídeo, agora com o culto das 18 horas, onde nós traremos também a palavra do Senhor, a meditação para o seu coração, para a edificação espiritual da sua vida e também da sua família. Aproveite esse tempo em casa, né, para pensar, para refletir, para orar, para interceder e para pedir ao Senhor sabedoria dos altos céus. É um tempo de reflexão, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de fortalecimento da fé. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.